De tempos para cá, mais e mais torcedores passaram a se preocupar com a situação financeira dos seus clubes, né? E querem saber se eles se endividaram mais ou menos, né? Se eles estão mais encalacrados ou se começam a tirar o pé da lama. Em abril, né, de cada ano, os clubes são obrigados, até o final do mês, né, de abril, quarto mês do ano, a publicar balanços, né, com a situação detalhada de suas finanças. Esses balanços têm que ser auditados por empresas capacitadas para tal. Ainda existem algumas situações em que se encontra pontos discutíveis em balanços e tal. Há um avanço evidente com relação a esse tipo digamos assim, de documentação, de ação voltada para a transparência, né, financeira, administrativa dos clubes, mas ainda não atingimos o ponto ideal. No entanto, os avanços acontecem, né? De repente alguém lança digamos, receita de um ano no outro ano, sabe, antecipa, lança depois. Essas coisas ainda acontecem e os especialistas questionam. E conversando com o César Grafietti, ex-executivo do Itaú BBA, que começou a fazer há alguns anos detalhadíssimas análises sobre a situação financeira dos clubes a partir dos balanços, né? Ele hoje é consultor da área. A partir dessa última análise dele, né, ainda não está totalmente finalizada, mas ele já fez o levantamento aí do endividamento dos clubes. Publiquei no meu blog, no UOL Esporte, a lista completa, né? O Botafogo ainda é o clube mais endividado do Brasil. Aliás, torcedor do Botafogo, fica atento. Vamos nos aprofundar nessa questão aí nos próximos dias, também no blog, no UOL Esporte. Mas eu trago para você também aqui no canal, além do link, né, para você acessar o blog e ler com mais detalhes a relação das dívidas atualizadas, dívidas líquidas, tá? Dívidas líquidas. Ali você encontra toda a explicação, o que é dívida líquida e tudo mais. Acesse, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo, no meu blog, no UOL Esporte. Mas eu mostro para vocês aqui também no canal a lista dos endividados. Vamos até ela, vamos até as telas com os 18 times da Série A que aparecem nessa relação. O CSA e o Avaí, que vieram da Série B, ainda não aparecem na lista porque esses números ainda não estão disponíveis para análise, mas os demais você pode conferir aí. Pois é, você vê aí que aparece, por exemplo, o Atlético Paranaense com uma dívida alta em função do estádio. O Internacional, né, também construiu um estádio, aí é uma outra situação, mas observe que o Corinthians, né, ele aparece no meio aí da tabela, mas o estádio do Corinthians não entra nos números do seu balanço. Isso gera uma situação um tanto quanto irreal. No meu blog eu explico isso, também com o ok do analista, do especialista, o César Grafietti. Se o Corinthians colocasse no seu balanço o estádio, a dívida aumentaria em mais de 1 bi. Então, conclui-se que o Corinthians é o clube mais endividado do Brasil hoje, se você colocar o estádio na análise. Mas ele foi, digamos assim, a participação societária, a divisão societária dele foi feita de uma outra forma, então ele não entra no balanço do clube, mas é o clube que é o dono, é o clube que tem que pagar o estádio. Então a dívida é do clube, é do Corinthians, não é de mais ninguém. Mas você já viu aí os números, tá? Acesse o site, o blog, no UOL, e confira os detalhes. E voltaremos a esse assunto com análises mais detalhadas a partir também dos números do César Grafietti, falando sobre a situação financeira dos clubes, com um comparativo de um ano para o outro, para poder deixar um pouco mais clara essa situação, cada vez mais importante, cada vez mais interessante ao torcedor que quer, porque quer e deve saber qual é a realidade financeira do seu clube. Sem uma boa condição financeira, fica mais difícil contratar. E quando se contrata sem critério, né, sem pensar no aspecto financeiro, a tendência é que o clube fique muito endividado e, com isso, o futebol acaba sofrendo e o torcedor também, ok? Valeu, um abraço a todos, saudações.